Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou aluna aqui da Escola Miguel Marvulo, do nono B. E hoje a gente vai falar sobre o tema da dislexia, com a presença da psicóloga Maria Elisa. E agora ela vai se apresentar para vocês. Meu nome é Maria Elisa, eu sou ex-aluna aqui da Escola Miguel Marvulo. Eu estudei da primeira série até o terceiro colegial aqui. Na minha época, só tinha a EMEI e a Miguel Marvulo, então, depois que a gente fazia o prezinho, já vinha direto para Miguel e fazia até se formar. Eu sou psicóloga há 17 anos, eu fiz psicologia e psicopedagogia. Eu atuo aqui em Manduri agora, mas nos primeiros anos eu atuei em São Paulo por 8 anos, aí por motivos de saúde do meu pai, que inclusive foi diretor aqui dessa escola, é o Edmilson Soares de Sá. Ele foi diretor por muitos anos aqui na Miguel Marvulo. Eu acabei voltando para Manduri e agora eu atuo aqui, na área de psicologia clínica. Já de início, a gente já quer agradecer a sua presença. Muito obrigada por vir aqui para a Obrigada. gente poder falar sobre esse tema muito importante. Uhum. E agora a gente vai iniciar com as perguntas. Bom, para começo de tudo, o que é a dislexia? A dislexia, ele é um transtorno de aprendizagem e ele é neurobiológico. Pode ser também, não só por essa parte neurobiológica, mas pode ser por falta de oxigenação no cérebro. Então, ou a criança tem hereditariamente esse transtorno, ele é herdado pela parte da má formação neurobiológica cerebral, ou num parto que tem alguma dificuldade na parte respiratória, que nasça com cordão umbilical enrolado no pescoço, ele pode gerar a dislexia também. E um terceiro caso para estar gerando a dislexia entra no ponto de mães que utilizam a parte de droga. Ela pode também causar esse distúrbio na criança, gerar um distúrbio de aprendizagem da dislexia. Então, são mais de uma causa, assim. São mais de uma causa. Ele pode ser neurobiológico, que ele vem já genético, ele pode ser por falta de oxigenação no cérebro, ou ele pode ser por meio tóxico, assim, das drogas, da utilização numa gravidez, numa gestação. Entendi. Eu achei, assim, confesso que de primeira eu achei que fosse só um meio de, assim, uma causa, Uma vamos dizer assim. causa da dislexia? Não. Isso é uma dúvida muito comum, com relação à dislexia. Tem muitos profissionais que você encontra falando que eles vão falar só da parte neurobiológica. Eles não vão para esse lado, porque acaba fugindo da alçada deles. Então, por exemplo, o fonoaudiólogo, ele vai falar só, geralmente, da parte neurológica. Agora, a Sim. gente, como psicólogo, já sabe, porque está dentro do padrão para a gente estar avaliando essa criança, que entra no ponto de anamnese, que é um questionário inicial que é para todo mundo que a gente faz. E ali são questões que a gente já diagnostica se a pessoa tem a dislexia ou não. Se ela me traz ali nesse questionário, que é um questionário sobre a vida completa da pessoa, que ela tem um pai que tem transtorno de aprendizagem. Ela às vezes nem sabe falar que é dislexia, mas ela tem aquilo geneticamente de família Essa hereditário, dificuldade. E é só a pontinha do do iceberg. iceberg. Ou mesmo se ela traz para mim assim, meu parto foi difícil, faltou oxigenação no cérebro e hoje eu tenho dificuldade na aprendizagem. A dislexia é causada por isso. Então, daí eu já sei na anamnese que a criança tem dislexia. Nossa, Nesse então questionário, é feito a partir do nascimento já é feito toda uma, vamos dizer assim, uma pesquisa de para que é tudo identificação do diagnóstico, que pode ser uma causa. que pode. Até mesmo, por exemplo, nesse mesmo questionário, se a mãe me traz assim, eu fui usuária de droga durante a gestação dessa criança e hoje ela tem certos problemas de aprendizagem. Então, aí eu já sei que ele pode ter sido causado, que ela pode ter a dislexia causado por isso. Um fator essencial para mim saber da dislexia, geralmente, é esse neurobiológico e a falta de oxigenação, porque esse das drogas, ele pode acarretar outros tipos de transtornos. Agora, a falta de oxigenação no cérebro é dislexia. Então, eu já sei. Mas assim, tem a possibilidade dessa falta de oxigenação não causar a dislexia ou normalmente é muito uma porcentagem muito grande de causar? Não, ele causa. Não tem. Não tem como ele não causar.
dependendo do caso, se for uma falta de oxigenação por muito mais tempo, ele pode comprometer o cérebro de uma maneira mais abrangente e Sim. daí causar o que a gente chama de característica limítrofe, que daí é uma deficiência intelectual. Que isso também é importante de se lembrar. A dislexia, ela não atrapalha o lado intelectual da criança. A inteligência dela, a parte do QI dela, é muito mais avançado do que uma criança normal, porque ela tem que desenvolver áreas que as crianças normais não desenvolvem, que Tem que se entra no esforçar pensar, no mais, né? raciocínio. Aham. Entendi. Agora, a próxima pergunta é: qual que é a diferença entre dislexia e descalculia? Elas estão muito próximas, mas essa é uma pergunta interessante que você me fez, porque a dislexia, ela é neurobiológica. Agora, a descalculia, não. A descalculia é só a questão da decodificação diferenciada. Ela não precisa necessariamente ter um transtorno neurobiológico ou mesmo a falta de oxigenação. Ela pode ter uma padronização de identificação diferente. Tanto que, às vezes, pode ter criança que não é disléxica, ela pode vir acompanhada da dislexia ou ela pode vir só a descalculia. Ela tem uma facilidade na decodificação de letras, só que quando chega nos números, essa decodificação é diferenciada. Então, ela troca, ela inverte, é voltado tudo para os números. Ela vai ter uma dificuldade com tabuada, ela vai ter uma dificuldade com números romanos, porque daí entra na parte numérica com as letras. Vai ser toda uma dificuldade diferenciada e não é geneticamente. É só por falta de decodificação correta com números. Então, tipo assim, a diferença, vamos dizer assim, é que a dislexia normalmente é com as letras, no caso, né? Aham. E a descalculia é com os números e também não é Não é genético. genético. Não é genético. Essa é a diferença. É, sim. Nenhum dos dois tem cura, né? Ou tem? Não, não tem curas. Uma vez que você for diagnosticado com dislexia, você vai aprender a conviver com aquilo. E você pode criar estratégias para conviver com aquilo de maneira diferente e que você se adapte às coisas que não caem bem na parte cerebral. Eu vou explicar para você como funciona essa adaptação. É como se a gente pensasse no cérebro da gente como a área frontal e duas áreas laterais aqui. Essa área aqui, que eu estou indicando com o meu dedo, é a área responsável por identificar as letras. Então, ela identifica todas as letras. Essa outra área, ela faz a junção das letras e decodifica. O disléxico não tem essas áreas ativas. Então, num exame neurológico, vai aparecer apagada. Ele só tem a parte frontal ativa, que depois dessas duas áreas aqui, quando a gente identifica a letra, faz decodificação, que a decodificação é juntar essas letras, e daí traz para a parte da frente para pensar como você vai utilizar isso, o disléxico não tem esses dois aqui. Então, ele já vem direto para a parte frontal. Ele vai ter que pensar em como utilizar uma coisa que ele não juntou e ele Porque, vai ter que aprender. não tem esse filtro, vamos dizer assim, já pra... Não, é como se essas duas áreas fossem um filtro para ajudar a juntar essa central. E aqui já vem informado, pra a gente que não tem dislexia, já vem informado aqui, assim, a informação que passa por Para aqui. quem não tem dislexia, tem as duas áreas ligadas e a área frontal é como se a gente visse uma bolinha bem pequenininha assim, um círculo só na sua testa. Para o disléxico, ele vai ser oval, ele vai pegar a parte todinha. Porque como eu não tenho essa e essa área funcionando, essa área é mais estimulada e ela abre. Por isso o QI do disléxico vai ser maior. Porque ele vai aprender, ele vai acabar aumentando o nível intelectual dele, que é dessa área do que fazer com as coisas. Porque é mais esforço, né? Mais esforço. Ele acaba utilizando mais. Por isso que ela abre aqui. Não Sim. fica só a bolinha que a gente Não tem. fica só aquela bolinha que a gente teria para utilização normal. Então, às vezes, também a dislexia ela é vista como um transtorno de aprendizagem e que vai ser ruim em certo aspecto, mas para outros, ele vai ser muito bom. Tudo tem o seu lado positivo e seu lado negativo. Sim. Ele vai ter uma inteligência mais avançada. Entendi. E quais seriam as características de uma pessoa dislexa?
Olha, ela tem dificuldade com os fonemas, os fonemas são o som das palavras, então P e B. P e B são muito próximos. Para ela é como se fossem os dois o mesmo. Ela confunde o P com o B e o B com o P. São Tanto na muito hora semelhantes, né, o som. de falar, como na escrita também. Então, ela vai escrever pombo, ela pode inverter, colocar bompo em vez de pombo. Numa palavra, por exemplo, como casa, é com Z, que ela escuta a palavra, mas se escreve com S. Então, ela vai ter dificuldade, ela vai errar, o disléxico vai errar esse tipo de palavra. Ele tem a dificuldade na parte de ouvir e decodificar o que ele escuta com a letra. Então eles vão mais pro som, tipo, é o que eles escutam, é o que eles Som escrevem. puro, ele vai pelo som puro. Então, ele tem facilidade em vogais, porque as vogais são o som puro. Então, eu falo A. O A é A. Uai, E é E. I, é O, U. É tudo som puro. Agora, quando eu coloco silábico, Ba, é que você vai formar uma palavra, né? eu formo. Então, o B que eu aprendi, que nas letras do alfabeto você aprende A, B, C, D, e daí a hora que eu vou formar na sílaba, ele já não vai ter o mesmo som. Então, eu vou ter que decodificar de maneira diferente, aprender a juntar, que vai ficar Ba, É mais B, uma coisa que você Bi, vai se esforçar. para poder armazenar. É uma característica muito importante para estar se esforçando. E como, você já deu uma parte já de como é feito o diagnóstico, né? Que a gente pega toda a iniciação, tudo, né? Desde o nascimento. Mas esse diagnóstico que eu expliquei também é para a parte psicológica e psicopedagógica. Agora, o diagnóstico da dislexia, ele é multidisciplinar. Então, eu preciso de um médico, um neuropediatra, ou um psiquiatra infantil, É tipo uma equipe. uma equipe multidisciplinar, porque vai requerer vários profissionais para estarem avaliando. É, um neuropsicólogo, um psiquiatra infantil, uma psicóloga, uma psicopedagoga, um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, ele é importantíssimo, porque ele que vai realmente pautar a questão ali da fala e escrita. O som que a criança fala, é ele que tem esse potencial. O psicólogo também identifica, mas ele identifica mais em outras características, não nessa parte de som. Ele pega algumas coisas, porque a gente tem, na parte das diretrizes diagnósticas que tem na CID, que é por onde a gente avalia, tem a questão do som, dela falar a pronúncia de forma diferente, ou mesmo confundir. Por exemplo, lhá com nhá. Para criança disléxica é a mesma coisa. É muito semelhante, então eles confundem e é a Eles mesma coisa. confundem, é a mesma coisa. Aí o diagnóstico tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. Então são várias. Você tem que passar por vários médicos para aí Vários você obter profissionais. Por mais o que um diagnóstico. já veja características de um diagnóstico daquilo, porque com todos que vai realmente pautar o diagnóstico. Vou dar um exemplo para você. Eu já tive caso de diagnosticar como dislexia, tinha todas as características. A fonoaudióloga diagnosticou como dislexia também. E a hora que chegou no neuro, nos exames, não deu. Porque a única coisa que a criança tinha era essas áreas que eu te falei, um pouco menos desenvolvidas, mas elas se acendiam. Aí já não é dislexia. Aí a gente acaba tendo o mesmo tratamento, porque como é menos, ela tem um baixo desenvolvimento ali, porém ela tem isso daí, conforme for passando o desenvolvimento dela e a gente aplicando técnicas da dislexia nela, ela vai se desenvolver. Então vai ser a mesma forma de tratamento. Vai ser a mesma forma de tratamento. Só que daí esse tem cura, daí é o famoso que se a pessoa fala, eu tive dislexia na infância e eu fui curado. Não é. Às vezes ela foi diagnosticada em determinados setores, mas não geral. A parte neurológica é a mais importante nesse caso, porque é ela que vai dar mesmo respaldo, indicatório de que o comprova a cérebro não resistência, né? funciona daquela maneira.
Mesmo a pessoa, a criança que teve a falta de oxigenação no cérebro, que não é neurobiológica a causa, aquelas áreas vão ser apagadas, porque ela teve uma danificação cerebral com relação àquela área. Então é tudo conectado que gera o Conectado. resultado. Aham. E as formas, como é feita as formas de tratamento? É de paciente para paciente? Ou tem algum que é mais, vamos dizer assim, padrão? Normalmente é feito dessa forma de tratamento? Tem a individualidade de cada pessoa, porque entram várias características nisso, mas tem um padrão também. Para a dislexia, é importante acolhimento, que ela não seja julgada, trabalhar a questão da ansiedade, porque vai ser uma criança que vai ter mais ansiedade, as padronizações mesmo, trabalhar bastante rima. Eu, como psicopedagoga, a gente trabalha, assim como a fonoaudióloga, a parte de rima com as crianças, a parte de interlocução silábica mesmo, separação de sílabas, lateralidade, porque uma criança disléxica vai ter muita dificuldade em lateralidade, direita e esquerda, coordenação motora, a parte de coordenação também de movimentos físicos, ela vai ter uma certa dificuldade. Ela vai ser uma criança mais desastrada, porque ela tem dificuldade com isso. Isso é uma coisa que se nota também no disléxico. E aí, trabalhando essa parte da criança, você desenvolve mecanismos para ela estar lidando melhor com a dislexia. Que também, assim, são formas de instigar a criança com dislexia, né? Tem Sim, algumas formas, né? Que a tem. gente pode tratar. Até mesmo a parte de leitura da criança. A leitura para a criança, quando ela simplesmente pega o livro e começa a ler baixo, em voz baixa, aquela leitura de voz baixa, ela não aprende nada, ela não memoriza o que ela está lendo. Agora, se ela lê alto ou se alguém ler para ela já consegue guardar o conteúdo. Porque a dislexia é um distúrbio que envolve muito a parte vocal. Quando eu escuto, eu armazeno. E se eu só vejo, só simbolizo ali no meu enxergar e não consigo fazer essa conexão fonodióloga, eu não armazeno o conteúdo. É, até uma tática que eu mesmo pratico, até para quando vai ter prova, é fazer a leitura do conteúdo em voz alta, porque a gente consegue Memorizar melhor. memorizar. Sim, Você vê que se até para uma pessoa que tem esse déficit, isso funciona, para uma pessoa que não tem, vai ser melhor ainda. vai ser muito importante. E entra também a outras características, parte prática também. Para aprendizado de uma criança com dislexia, a parte prática é muito importante, porque se ela realmente fizer, ela aprende melhor do que ela simplesmente ler o conteúdo. Então, fazer na prática, simbolizar para a criança. Então, eu pegar um pato e começar a mostrar o pato e falar as palavras para ela. Falar pato, para ela dividir a sílaba. Ela vai aprender muito melhor. Até mesmo a palavra como se escreve, porque eu falei dessa dificuldade que tem. Como eles identificam pelo som, então ele vai gravar pelo som. Casa. É com Z para ela, mas se escreve com S. Então, ela vai ter que identificar que casa vai ser escrito com S. Vai fazer essa nova identificação simbólica ali, mentalmente, na área que ela consegue. Tô vendo aqui o negócio. Tá. Qual é a relação do dislexo com a simbologia e o concreto, assim, que a gente fala assim, a prática, né? Como ele não tem essa decodificação cerebral, que ele não consegue ter a parte da área das letras e depois juntar elas, ele trabalha muito com a ideia em si. Então, eu pegar, você me falar, existe um livro. Livro é um aglomerado de papel com conteúdo que eu escrevi sobre determinado assunto. Você está me fazendo a descrição do que é o livro. Tá, mas se eu ver vários aglomerados de papel, tudo eu vou achar que é livro.
A descrição, por isso a palavra é tão difícil para a criança, o conteúdo em si de um texto. A descrição que você fala, ele leva ao pé da letra. É como se o imaginário dele fosse focado para aquilo. Aí você pegar e me mostrar que isso é um livro, então eu sei que quando o papel está sozinho e ele não está encadernado, ele não é um livro. É só um conjunto de É folhas. só um conjunto de folhas. É Eu muito ao tenho pé que da fazer, letra. e visualizando é mais fácil. Porque como que você explica? Imagina eu virar para você e falar assim, tá, eu não sei o que é um livro, me explica o que é um livro, Gabi. Tenta explicar da sua forma para mim, você não falaria desse jeito? Sim, eu falar que é um conjunto de folhas sobre o assunto. Determinado assunto. Todo juntinho, assim, Sim. aglomerado, junto sobre um assunto. E daí eu não conheço, eu não sei como é visual, eu posso passar por um livro que eu não vou saber que é ele, por mais que você me explicou. Para o disléxico é como se fosse assim. Então, imagina um professor na sala de aula dando as explicações no contexto, mas ele não tem o simbólico. Ele está viajando na sala de aula. Ele está pensando assim: meu Deus, então aqueles aglomerados de papel que eu vejo são todos livros. Aonde eu olho e tem papéis juntos, deve ter um conteúdo ali dentro, porque aquilo são livros. A descrição em si se torna o objeto para ele. Então, por isso a parte prática é importante, porque quando eu simbolizo ou coloco ele para desempenhar alguma coisa, alguma atividade prática ali, ele realmente identifica o que é. Então, um trabalho de maquete, por exemplo. A dislexia tem muita dificuldade com mapas, com dicionário, com quebra-cabeça. Um quebra-cabeça para ele vê um monte de formas cortadas diferentemente que você, se você juntar, vai formar alguma coisa, ele não sabe para que lado ele começa para montar aquilo ali. Então ele precisa ser guiado. Uma criança normal, ela vai tentar quebrar a cabeça mesmo, como o próprio nome do brinquedo fala. Ela vai pôr uma peça, não deu certo, ela tenta outra. O disléxico, ele precisa memorizar o mapa. Então, ele olha, ele vê onde está qual parte, e daí ele volta e tenta encaixar. Ele precisa voltar e rever várias vezes. Ele precisa desse lado visual, porque ele não guarda, ele não armazena. Coisa que a criança já vai ir tentando sozinha. Caraca, que É um interessante. apoio, um Então, suporte. Ele e é precisa de um muito suporte. importante. O visual. Então, tipo assim, se, por exemplo, em sala de aula, Uhum. se tiver um aluno com dislexia e a gente dá esse apoio, ele vai se desempenhar Vai. muito mais. Sim. Entra no ponto, para um aluno na sala de aula, o que seria ideal? Ler para ele, porque a hora que você lê, ele presta mais atenção na sua voz, o tom que você está falando, porque você tem mais coerência com as palavras do que ele. E daí depois você põe ele para ler também, porque ele também tem que aprender e identificar. E daí ele vai armazenar mais. Para o disléxico, cada leitura que ele faz, cada vez que ele lê, ele aprende mais. Porque é como se fosse pedacinhos do quebra-cabeça que acendem na cabeça dele assim: nossa, eu não tinha prestado atenção nessa parte e agora eu entendo. Vai se encaixando. É uma sequência. Ele tem que fazer mais vezes. Entra no tempo daí da aprendizagem dessa criança. Ela precisa se exercitar mais, aprender mais, para poder desenvolver coisa que outra criança com uma leitura já seria suficiente. E não precisa de outro orientar. Um diagnóstico tardio pode dificultar no tratamento que a pessoa vai fazer? Pode. Porque ela vai ter atraso durante a vida escolar toda dela. Por exemplo, eu tenho dislexia. E eu fui descobrir que eu tinha dislexia na faculdade, aprendendo a diagnosticar. E a minha dislexia não é bioneurológica, ela é por conta de falta de oxigenação no cérebro. A minha mãe, quando eu nasci enrolada no cordão umbilical e faltou oxigenação. Eu fiquei roxa até para nascer. Minha mãe quase morreu, eu também quase não nasci, mas o resultado disso foi que afetou essa área aí. Eu tenho dislexia. Então, quando eu era pequena, ou mesmo na minha adolescência, eu não entendia e eu me sentia constrangida. Gerava mais ansiedade.
Gera a parte do retraimento, porque você deixa de falar as coisas com medo de errar, porque você não tem certeza das coisas, porque você entende de forma diferente. Então, imagina você perguntar para uma criança, numa prova, quem descobriu o Brasil? Uma criança com dislexia. Descobrir entra em vários sentidos. E para uma criança com dislexia, ela entende como alguém tirou um pano de cima do Brasil. Ele Totalmente estava diferente. coberto, como se fosse Um objeto, um ela esconderijo. identifica assim. Então, a forma de perguntar tem que ser diferenciada também. Se você me falar assim, qual foi a primeira pessoa que chegou e identificou o Brasil como sendo o Brasil, aí eu vou falar Pedro Álvares Cabral. Agora, quem descobriu, fica uma coisa muito abrangente, porque descobriu para mim vai entrar, o meu pensamento de disléxica vem assim, nossa, quem foi que destampou? Aí entra numa questão da pessoa achar assim, nossa, essa criança é burra, ou ela tem dificuldade de entender, ou ela está fazendo graça, ela Hum, como fala, preguiçosa e engraçadinho. ela está fazendo graça, ela está engraçadinha. Você virar e falar assim: ah, mas professora, quem foi que tirou esse pano de cima do Brasil? Se ele estava coberto, eu não vi quem tirou, você não me falou isso? Quem foi que tirou? Quem foi que tirou? Sim. O Parece uma primeiro coisa bem boba, pensamento mas é mais é tipo. uma das coisas que eu tive dificuldade. Tô citando o meu exemplo. Uma outra coisa, até mesmo com relação às palavras, quando ela começa a aprender. Existem famílias das coisas. Então, ela pensa assim, a professora começa a ensinar xícara. O que rima com xícara? A rima para ela identifica assim, que combina. Mas no combinar de ser parecidos. Então, ela pensa o pires. Ela não vai pensar no sentido da palavra, ela pensa no objeto. Na família ali, no Na que família conjunta ali, ali. daquilo ali. Aí você vai ter que explicar de uma maneira diferente para ela, vai ter que explicar que aquele objeto realmente a xícara combina com o pires. Porém, não é daquilo que a gente está falando da palavra. Xícara, com que ela combina? E daí eu vou procurar a palavra que combina com ela e fazer a rima para a criança. Então, o trabalho com rima, o trabalho silábico, essa parte dos fonemas para a criança é importantíssimo, junto com o simbólico. Por isso que a parte prática é tão importante. Então, eu pegar uma xícara e um pires, e daí eu escrever a palavra, falar, ó, você estava identificando a xícara com o pires. Tem sentido, não foge do raciocínio. O pires vem embaixo da xícara. Porém, olha como que escreve. Xícara, pires. Olha a diferença na parte vocal e na parte escrita. Agora eu quero saber o que combina com xícara. A palavra, o que você pode pegar que vai fazer a rima com a xícara? E daí ela vai ter que ter essa nova consciência formada ali. É um explicar de forma diferente, é como se você tivesse que falar ao pé da letra. Porque ele vai muito assim, imaginário. É simbólico, totalmente simbólico o pensamento dele. É uma outra forma de aprendizado, porque dependendo do que você falar, ele vai levar o pé da letra Vai. ou não. Então você vai ter que arranjar Sim. outras formas de explicar, de ensinar ele. Você falou uma coisa boa. Às vezes ele tem aquela percepção. Então, por exemplo, se ele conhece livro, se você falar que um monte de aglomerados de papel junto com determinado conteúdo sobre um assunto é um livro, ele vai falar não necessariamente. Porque se eu deixar um monte de papel, só que de coisas diferentes junto, aglomerado, isso não é um livro. Aí ele pega você também, porque ele foi no sentido inverso. Depende muito do que ele entende, da percepção dele. E daí isso entra história de vida, educação, estímulo. Se ele é uma criança que tem muita leitura, que tem conhecimento das coisas, para o disléxico, uma grande dificuldade também é o conhecimento das palavras. Ele tem um vocabulário curto, porque ele não tem vontade de ler. Se aquela leitura para ele é como se fosse nada. Então é muito direto, é muito ao pé da letra, assim, você quer dizer. Às vezes, sim. Às vezes ele vai pelo lado direto ao pé da letra. Pode parecer que ele está forçando alguma coisa para você, mas não é. O pensamento dele não veio da forma como o seu vem.
Como é usado a assimilação no cotidiano de uma pessoa disléxica? Parte prática e orientativa. Tem que ter uma outra pessoa junto, por exemplo, na sala de aula. Um professor sozinho, ele não vai dar o amparo correto para essa criança. Ele precisa de um assistente ali na sala, que mesmo ele explicando o conteúdo, o assistente vai voltar com essa criança e falar: você entendeu? Vamos fazer a interpretação disso daqui. Como você entende? O ouvir. Porque imagina um professor na sala de aula com 30 crianças, como ele vai parar a aula e vai lá e dar a orientação só para esse aluno? Explicar de maneira diferente para ele. Ele tem que ter uma ajuda, ele tem que ter um suporte. Então, daí esse suporte vai fazer a diferença. Ou até mesmo um aluno que seja bom para estar ajudando ali na hora. Então, coloca sentado em dupla. Aquele disléxico em dupla, se ele não vai ter aquele ajudante ou assistente ali em sala de aula, que seria o ideal e que é um direito do disléxico ter isso, ele pode usar calculadora para fazer conta em sala de aula, ele pode ter uma pessoa para ler e interpretar as coisas para ele, ele tem um tempo maior para fazer a prova, ele pode fazer provas orais, porque ele se desenvolve melhor na oralidade, ao invés de estar escrevendo. Então, tudo isso é levado em consideração para uma melhor aprendizagem desse aluno. Como ter um bom relacionamento com uma pessoa com dislexia, mas no sentido não de, assim, de compreender, de ajudar se tiver alguma dificuldade. Como você pode agir de uma maneira que não Interagir ofenda. com Isso, interagir. dislexia. De uma maneira também que não ofenda, assim, porque a pessoa pode se sentir retraída e, tipo assim, nossa, ela tá me explicando várias vezes, será que ela acha que eu não tenho competência pra fazer isso? Ou nesse sentido, sabe? De uma maneira que não oprima a pessoa, ou que ela se sinta inferior. Como a pessoa pode agir, como ela... Porque às vezes a gente vai no sentido de querer ajudar, mas Ajudar a gente sufoca. sem julgamento. Agir de forma sem julgamento. Porque a criança disléxica, ela tem um medo muito grande de errar, do outro dar risada, de tirar sarro, porque isso diminui a autoestima dela, gera mais ansiedade. Não ser julgado. E isso não cabe só para dislexia, cabe para tudo. Se a gente pensar no ser humano como pessoas individuais, que cada um vem de uma educação diferente, de uma vivência diferente, com conteúdos diferentes, que tem a sua singularidade, você vai tratar cada um de uma forma particular. Por exemplo, você tem amigas que às vezes vão ficar ressentidas se você falar de uma forma, fazer uma brincadeira mais brusca com ela. Então você pegar e falar assim: ai, para de ser bobinha, usar uma palavra assim: para de ser bobinha, você está fazendo isso, não faça isso. Para tentar corrigir em tom de brincadeira, a pessoa vai levar para o lado pessoal e vai falar assim: ela me chamou de bobinha. Ela é minha amiga e ela me chamou de... Eu não gosto que você fale assim comigo. Então, já fica magoada, guarda aquilo e num outro momento relembra aquilo ali. Aquilo ali, tudo que marca a gente fica guardando, fica relembrando. Se isso não foi bem vivenciado, vai causar um dano. Então, pensando nisso, em todo mundo como pessoas diferentes, você estar aberto e prestando atenção em qual é a limitação de cada um, qual é o tempo, em dar o tempo certo, em não julgar, para todo mundo vai ser bom, não é só para o disléxico. Entra para uma criança que tenha TDAH, que ela precisa também de um tempo maior para as coisas, porque às vezes ela tem barreira de escolher aquele determinado procedimento que ele precisa escolher, ele tem um bloqueio, ele não quer escolher aquilo, ele já se limitou a não escolher, não que ele não saiba, mas ele não quer. Ele pegou birra de determinada coisa. Então ele precisa de um tempo também. Aí entra essa questão do olhar diferenciado. Se o professor em sala de aula, os alunos em sala de aula estiverem abertos para todas as diferenças que a gente tem, em pensar em todo mundo como pessoas diferentes e até os ditos normais que estamos dentro do padrão, mas que temos as nossas diferenças, porque mesmo a gente sendo normal, tendo as duas áreas ali que a dislexia traz como apagada, funcionando,
Vai ter um momento que você vai chegar na sala de aula que você está envolvida pelos seus sentimentos emocionais. Então, você veio de casa que você brigou com a sua irmã. Você está nervosa, frustrada. Você está com a cabeça naquele problema da briga que você teve. Você acha que você presta atenção corretamente na aula? Não. Você acha que você tem condição de, num dia desse, fazer uma prova lendo por si própria? Não. Se a gente pensar assim, não só o disléxico que precisa de uma orientação, pensando no individual de cada um, você vai dar o tempo que aquela criança precisa para a sua formação. Se ela não está bem emocionalmente, como que eu posso avaliar ela? Tem um aspecto importante também na avaliação. Qualquer avaliação é contestável. Porque, por exemplo, uma avaliação psicológica, a validade dela é situacional, que a gente chama. Por isso que, por exemplo, se você passar num concurso público e você ficou na parte psicológica, você pode e deve contestar o laudo psicológico. Porque geralmente, para coisas assim, pensando num vestibular, um concurso público, você vai fazer, o seu grau de ansiedade já está muito alto. Se aconteceram coisas naquele percurso para você estar fazendo aquilo, seu emocional está abalado. Às vezes você não rende o potencial que você conseguiria render da forma correta e a avaliação vai estar implicada. Então você faz avaliação psicológica para um concurso público e você não passa. E você faz num outro determinado momento que você pede novamente e que você está bem e você desenvolve perfeitamente aquilo ali. Por isso, isso é uma coisa interessante de saber, a avaliação psicológica é situacional. Às vezes, uma criança que não tem dislexia e ela chega em consultório, só que ela já está com o estigma de a professora pegar e falar assim, parece que você tem dislexia, você não consegue aprender. E as outras crianças, nossa, você é fraco, você não sabe o tanto que eu sei. Às vezes não é nem dislexia, às vezes realmente é o tempo dela com o aprender, a forma da alfabetização, porque tem muito da alfabetização também não ser feita corretamente, e ela vai apresentar características de determinado transtorno. Então, é às vezes, muito até complexo. Tá distraída, às vezes tá acontecendo alguma coisa na casa, então ela tá distraída. Sim. Então, Porque tem esse lado de não ouvir também, não prestar atenção no som. Aí o distrair já faz isso com a gente. Se a gente pensar por esse lado, por isso que, por exemplo, esse livro aqui, que é a classificação dos transtornos mentais e do comportamento, que é a CID-10, ele é a base nossa para o diagnóstico. Ele contém todas as patologias. Mas se eu falar para você, se eu começar a ler qualquer patologia aqui, você vai se identificar com todas. Mas não num grau geral. Você vai se identificar com alguns itens. A gente tem todas as características de todas as patologias. O que distingue o patológico e o transtorno é o grau. Então, por exemplo, eu tenho dislexia, eu tenho todas as características da diretriz diagnóstica de dislexia. então Não são só algumas. Então, por isso você sabe que você foi diagnosticada com dislexia. Com dislexia. Mas, assim, alguns sinais, vamos dizer assim, todo mundo tem. Todo mundo tem. Entra dentro do normal. Só é patológico quando é em excesso, quando é aquilo que é a mais. Por exemplo, um transtorno de ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Então, se eu pegar para falar, por exemplo, eu decorei a CID-10, então eu sei. E isso é uma característica bem difícil para quem tem dislexia, porque a gente tem que fazer assimilação no decorar. A gente acaba armazenando por numeração, às vezes. E como a CID é com numeração, eu sei, por exemplo, que transtorno de pânico é F41.0. Aí eu vou lá, abro no F41.0, porque eu já tenho decorado isso daí. E daí eu procuro. Se fosse para mim pegar um guia aqui, no início aqui do livro, para mim ver aonde fica F41.0, para mim ir por página, eu tenho extrema dificuldade nisso. Por isso que a gente tem dificuldade com dicionários, como eu falei para você, localização de mapas. Mas como eu decorei a numeração, então eu procuro F41.0, transtorno de pânico. Aí eu vou ler algumas características para você, porque estou pensando nele como sendo de ansiedade para você se identificar. As diretrizes diagnósticas, que é a base para a gente aqui.
Um ataque de pânico ocorre em uma situação, olha a dislexia, dedinho. Isso é importante também. Quem é disléxico, ele tem a necessidade de seguir com o dedo. Quando você vê a criança assim, você sabe. Porque ela se perde nas palavras. Então, um ataque de pânico que ocorre em uma situação fóbica estabelecida é considerado como uma expressão da gravidade da fobia, a qual deve ser dada precedência diagnóstica. Transtorno de pânico deve ser o diagnóstico principal somente na ausência de quaisquer fobias do F40. Para um diagnóstico definitivo, vários ataques graves de ansiedade autonômica devem ser ocorridos num período de cerca de um mês. Então, tem um tempo determinado. Eles têm que ocorrer em um mês. Aí, as características da diretriz. Em uma circunstância onde há perigo objetivo, sem estarem confinados a situações conhecidas ou previsíveis. Então, por exemplo, você já sentiu um medo grande em uma circunstância onde não tem perigo algum? Sim. E é ligado ao seu emocional, daí isso. É a ansiedade. E não por isso você tenha pânico. Você já se identificou com uma característica. A segunda, sem estarem confinados a situações conhecidas ou previsíveis. Então, mesmo dentro de casa ou na escola, que é uma dinâmica diária sua, você pode sentir esse medo muito grande às vezes. Já sentiu? Não. Não entra essa característica, então você está com uma. Com relativa liberdade de sintomas ansiosos entre os ataques, ainda que a ansiedade antecipatória seja comum. Então, tem a liberdade dos sintomas ansiosos. Ela aparece livremente ali, a ansiedade constante na pessoa. Você não tende, às vezes, sentir ansiedade constante? Sim. Então, você tem duas. Só que uma que você não tem, já descarta. Você não teria pânico. E daí vem mais, tem todas as outras diretrizes. Geralmente são 5, 6 diretrizes. A gente tem que encaixar para ser um diagnóstico patológico, ele tem que estar em tudo. E, na verdade, a gente tem características de todas as patologias. Tudo a gente tem um pouquinho. É uma junção de É tudo. uma junção de tudo. Às vezes a gente tem o toque, porque quantas vezes você não parou e olhou para trás para conferir a porta se você fechou ou não, Gabi? O fogão se está ligado ou não. Toque, para aquele que tem o toque realmente, isso faz parte da vida dele, é um padrão elevado. Então, ele repete aquilo várias vezes. E ele não tem firmeza no que ele fez. Ele está com o fogão desligado, está ali na frente do fogão, voltou 3 vezes e ele não acredita. A gente, geralmente, às vezes, pode até ter uma terceira vez de voltar ali, mas daí você acredita, você sai tranquilo de casa. Eu tranquei mesmo a porta agora. Sim. Então, entra naquilo que atrapalha a sua vida. Tudo que atrapalha a sua vida, que gera um atraso, tanto no âmbito escolar, como é a dislexia, na parte do transtorno de aprendizagem, ou como em outras situações, ele vai ser patológico ou um transtorno adquirido e que precisa ser tratado, porque é o grau do que a gente sente que faz com que a gente visualize que tem alguma coisa de errado. Então isso é mais uma. Que palavra que eu posso usar? Mais uma. Acho que é afirmação de que a gente não pode fazer um diagnóstico a gente mesmo, assim, é. Como é que palavra que usa? Você se autodiagnosticar? Isso, um autodiagnóstico, a gente não pode fazer isso. Isso é mais um dos pontos que comprovam isso, porque se a gente pegar, como a gente acabou de falar, a gente tem vários, Se um você pouquinho de não tiver cada o um. conhecimento, você vai achar que tem Você tudo. tem tudo, daí você vai ficar assim, meu Deus. Eu tenho tudo, o que que eu tô fazendo aqui? Você não pode ter o autodiagnóstico, porque, como a gente acabou de falar, a gente tem um pouquinho de cada um. Sim, e outra, implica em várias situações. É como eu expliquei também daquele diagnóstico fechado. Às vezes, por isso que se chama multidisciplinar certos diagnósticos, porque depende de vários profissionais para realmente fechar uma patologia. O autismo também é um diagnóstico muito importante, multidisciplinar. Não adianta um só falar. Ele tem que ser multidisciplinar. Não pode ser isolado, porque trabalha vários âmbitos daquele setor ali da pessoa. Então, vai determinar Por isso que são vários vários profissionais, outros profissionais, vários outros conteúdos para se trabalhar. sim. E a dislexia, ela traz algumas comorbidades, por exemplo, assim, ansiedade, até Sim. depressão, essas coisas assim, são mais,
como eu posso falar, tem mais chances de ser mais altas? Assim, ansiedade, nível de ansiedade, essas Tem. coisas? Tem porque a ansiedade faz parte da vida da gente. Qualquer ser humano vai ter ansiedade. E a ansiedade é excelente para gente. Você ter ansiedade é como se ela fosse um combustível para você realizar as coisas. Então, você pensar assim: ah, eu tenho um trabalho de ciências para fazer amanhã. E eu sou ansiosa, eu já vou fazer ele hoje. Você se antecipou. Se você usou essa ansiedade como combustível, você adiantou as coisas, você fez o trabalho hoje, se você depois for voltar a revisar ele e achar que tem alguma coisa de errado, você tem tempo para modificar coisas nele. Então, essa sua ansiedade está indo pelo lado bom. Agora, quando a ansiedade vira uma trava, aí ela é ruim. Porque daí eu pensar assim, eu tenho um trabalho de ciências para fazer amanhã. Eu estou com muita dificuldade nesse trabalho de ciências. Eu não sei nem por onde começar esse trabalho de ciências. O que eu vou fazer com esse trabalho? Como eu vou fazer? E você começa a sofrer por aquilo. Aí a ansiedade está sendo uma trava. Ao invés de você desenrolar aquilo que você precisa, você está com o pensamento ansioso ativo em cima dos aspectos negativos e já pensando pelo lado de que não vai dar certo, você não vai conseguir, já se bloqueando, usando E a acaba ansiedade para que trás. você faz o trabalho no outro dia e no dia anterior você fica lá, nossa, não vai dar Se certo. matando. E você faz, É, você não faz o trabalho naquele naquele dia e dia. deixa pro outro dia. Ao invés de realizar para você ver se vai ter aquela dificuldade ou não. Sim. O fazer. E essa parte da comorbidade que você falou, que pode gerar pro disléxico, vai gerar ansiedade, porque ele pensa assim: peraí, todo mundo está lendo e eu leio em truncado. Em truncado que a gente chama é assim: classificação de transtornos mentais. Isso é entruncado. Ele lê silabicamente. Ele não tem uma junção, ele não fala assim, classificação de transtornos mentais. Ó a diferença. Totalmente diferente. Tem essa Então, pausa, né? ele tem vergonha disso. Porque o começo da leitura dele vai ser assim. Entra uma aceitação também dele, por isso que é importante o tratamento, porque o que o psicólogo vai trabalhar? Não só a parte ali das palavras que ele vai estar lidando, mas a autoestima, a ansiedade, a questão de resiliência. Resiliência é uma coisa muito importante para o disléxico, porque a resiliência, como o próprio nome fala, ele já é um termo da física. É a capacidade da gente de passar por um problema e voltar ao seu estado natural. A resiliência para o disléxico, imagina, ele está lidando com um problema de estar fora da naturalidade dele, porque ele entende de forma diferente que os outros, ele fica perdido de uma forma diferente que os outros, então ele tem que trabalhar muito essa capacidade de resiliência, de entender que ele vai passar por um momento difícil, mas que ele pode voltar ao estado natural dele. Aí a gente trabalha isso em clínica, trabalha com a autoestima, com a ansiedade, para ele ter menos índice de ansiedade. A ansiedade é uma antecipação das coisas. Então, estar um passo à frente na ansiedade é conhecer. Por exemplo, os medos que acabam gerando ansiedade. Você só tem medo do desconhecido. Se você conhece, não te causa mais medo. Então, por exemplo, eu pego, a gente olha ali para o lado, Gabi, e tem uma cobra. Só que a gente não viu se é de plástico ou de verdade. A primeira reação sua vai ser instintiva, você vai ficar com medo daquilo. E daí a gente vai pular, vai gritar aqui no meio, vai subir em cima da mesa, porque tem uma cobra ali, a gente está tentando se defender, e vai ter aquela sensação de medo. Agora, o que você faz com o medo é uma coisa que a gente não aprende. E em psicologia, daí você vai aprender. No tratamento psicológico, você vai aprender. Peraí, vamos ver se é uma cobra de verdade. Ó, é uma cobra que deixaram aqui para assustar a gente. Ah, se eu conheço que ela é de plástico, de brinquedo, então eu não sinto mais medo. Eu tenho conhecimento sobre aquilo. Então você conhece o medo O para medo você não ter mais medo. não tem mais medo. E outra coisa, mesmo conhecendo, você enfrenta ele. Então, enfrentar o medo causa o limite, a tolerância na gente, que você vai se acostumando.
Vamos dizer que você tenha medo de subir escada e você estuda na parte de cima da escola e você tem que subir a escada todos os dias. O medo de altura te acompanha. Por você ter que enfrentar, ao invés de evitar, você tendo que subir as escadas todos os dias, aquilo vai te fortalecer e o seu medo vai diminuir. É uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Que você lida todo E dia. você lida todo dia, então você está enfrentando todo dia o seu medo e ele vai diminuindo. Você diminui ele. Você ainda tem ele, mas você consegue lidar com ele. Sim, então para um disléxico, por exemplo, o medo do julgamento, que as pessoas, que ele vai falar coisas erradas, porque ele está com o pensamento de outra forma. Ele não está pensando como você. Você perguntou uma coisa para ele, mas o pensamento dele é de outro jeito. Então, se ele responde errado e ele é julgado, ele passa a não querer responder mais. Ele começa a se fechar, ele gera uma timidez, gera vergonha, gera medo. E se eu reforço para ele que não tem problema errar, eu respondo às vezes as coisas erradas. Errar é humano, Errar é humano, é uma coisa comum. Às vezes a gente vai responder errado alguma coisa. E não tem problema. É errando que você aprende. Então você vai criando resistência nele, você vai fortificando ele, ele vai lidando melhor com o enfrentamento. E daí ele consegue passar por essas comorbidades, como você falou, que vão gerando da dislexia, com maior facilidade. Ele tem um desenrolar melhor com esses aspectos. Entendi. Pessoal, essas foram as perguntas e eu queria agradecer novamente pela sua presença. Foi muito importante, a gente conseguiu responder várias perguntas e dúvidas, até minha. Ai, que E bom. eu queria agradecer mesmo. A gente vai encerrar por aqui. E Ai, agradecer a vocês obrigada, também que estão Gabi. assistindo. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Gabi. Obrigada a toda a recepção que eu tive aqui na escola. E eu acho muito importante o trabalho que vocês estão fazendo, porque, por exemplo, na minha época, não tinha nada do recurso que vocês estão tendo agora. Todo o aparato que vocês estão envolvidos agora aqui na escola, isso é muito importante. Vocês estão de parabéns. Eu estou orgulhosa. Obrigada. Então é isso, pessoal. Tchau. Tchau.